Nós aqui no Quarta na Palavra, nós sempre temos a cada semana o privilégio e a alegria de poder compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco e instruir através do texto bíblico. Nós cremos que a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. É a palavra viva que transforma e que traz de fato transformação de vida. Então, nesse momento, nessa época, nesse período do final de ano que nós estamos vivendo, nós queremos fazer uma série de mensagens voltada para Cristo Jesus. Então, nas próximas semanas, aqui no Quarta, nós vamos nos dedicar a meditar em textos, meditar em passagens bíblicas que têm o foco em Jesus Cristo. Sabemos que as Escrituras Sagradas todas têm essa ênfase na pessoa de Jesus, que desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia toda, a Escritura Sagrada toda, aponta para o Messias, aponta para Cristo Jesus. Mas tem alguns textos que nos ensinam acerca de quem Ele é. Então, nesse fim de ano, nós comemoramos, o Natal, o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador. Então, nós aqui do Quarta queremos, nessas próximas semanas, dar uma ênfase tão grande em alguns textos que abordem acerca de Jesus, acerca da suficiência dEle. E é justamente sobre isso que eu quero tratar com vocês, eu quero meditar com vocês nesse dia. Então, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nós vamos ler o texto, meditar no texto e deixar o Senhor falar através do texto bíblico. Nós vamos aqui expor esses primeiros versículos de Gálatas, entendendo a suficiência de Jesus nas nossas vidas. Então, Gálatas, capítulo 1, versículo de número 1 diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo, ele é muito intencional ao escrever essa carta aos irmãos da Galácia. Provavelmente a carta de Paulo aos Gálatas é uma das suas primeiras cartas, é um dos seus primeiros escritos, ali pelo ano 49, 50 depois de Cristo. Paulo estava regressando de sua primeira viagem missionária e é mais ou menos próximo aos dias que ocorreram o concílio em Jerusalém, que está descrito lá em Atos 15, que trata da questão dos crentes gentios que estavam sendo forçados pelos crentes judeus a terem que guardar os formalismos das leis judaicas, que estavam sendo obrigados a praticar, por exemplo, a circuncisão, que estavam sendo obrigados pelos crentes judeus a praticarem coisas que são próprias dos judeus. E então, por que Paulo escreve essa carta aos irmãos da Galácia? É porque esses judaizantes, como a Bíblia nos fala, esses judaizantes que criam que não era apenas suficiente crer em Cristo, mas que tinham que crer em Cristo e também acrescentar obras e práticas da lei judaica para a salvação, eles chegaram até a região da Galácia e eles começaram ali a ensinar os irmãos de que, além de querem crer em Cristo, também eles precisavam se adequar a um conjunto de regras e de leis. E eles começam a exigir desses irmãos
irmãos que eles pratiquem a circuncisão, porque somente mediante isso, crer em Cristo e essas práticas, eles seriam justificados e salvos. E isso, na verdade, era uma deturpação terrível e muito grande do verdadeiro evangelho. E Paulo, ele não aceita isso. Paulo chama isso, inclusive, de outro evangelho. Um evangelho diferente do que aquele que Paulo tinha pregado quando ele esteve ali junto com os irmãos da Galácia. Paulo esteve ali, ensinou o evangelho, dedicou-se um tempo, dedicou-se ao ensino, e aí depois que ele sai, esses irmãos chegam e começam a deturpar o ensino de Paulo. O Dr. William Hendricks, comentarista do livro de Gálatas, ele chama essa carta de Paulo como o grito da reforma, porque ela prega a liberdade do crente, a liberdade do cristão em ser um escravo de Cristo, que a liberdade nossa é ser em ser servo, está em ser um servo de Cristo Jesus. Nós não temos liberdade em nada além disso. Nós só conseguimos ser libertos através de Cristo e na suficiência de Cristo. Não é o legalismo, não é o liberalismo, nada disso é capaz de vencer a nossa guerra contra o pecado. Nada disso pode produzir em nós liberdade. Somente a graça de Cristo Jesus é apropriada para nos libertar. E o pecador se apropria dela por meio da fé, e com isso é declarado justo e livre da escravidão do pecado. Então, Paulo, ele deixa isso muito claro. É como se Paulo desse um grito, o grito de que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Assim como Martinho Lutero e os reformadores também, eles deram esse grito da suficiência de Cristo para a salvação. Não é à toa que um dos 5 pilares da reforma protestante é somente Cristo, somente Jesus. Eu acho tão interessante que esse pilar ele fala de Cristo, mas ele também fala que somente Cristo, ou seja, é Cristo, mas nada além dele, é somente, ele é suficiente. Então, eu queria caminhar nesse sentido, através dessa palavra. Entender a suficiência de Jesus e que nós não precisamos de nada além dele para a nossa salvação. Assim como os Gálatas ali estavam talvez sendo ensinados de uma maneira errada, sendo pressionados a crer em Cristo, mas acrescentar algo como boas obras, como algo nesse sentido, muitas vezes nós também no nosso contexto moderno, pós-moderno, na nossa geração, também nós somos desafiados, porque há tantas coisas que nos atraem, que podem tomar o lugar de Cristo ou se equiparar a Cristo. E nada pode se equiparar a Cristo. Para ser salvo, não é fé e obediência. Para ser salvo, não é fé e algum ritual. Para ser salvo, é somente a fé no Filho de Deus, de que Ele é suficiente. Isso nos leva, sim, a uma vida de obediência, uma vida de prática da palavra de Deus. Mas para a salvação, Cristo Jesus é suficiente. E a obra da cruz já foi consumada. Não é à toa que Ele fala, tetelestai, está consumado. Então, o crente, o cristão, você e eu, nós devemos recusar acreditar que além do sacrifício de Cristo, seja necessário mais alguma coisa ou algum esforço humano para a salvação. Irmãos, não caia nesse pecado de pensar que é necessário que você faça algo a mais para completar a obra da salvação. A obra da salvação foi completa, como eu falei, foi consumada, tetelestai. Está consumada. Tudo que era necessário para a nossa salvação, Cristo já conquistou naquela cruz. Nós não temos que pagar o preço para ir para o céu. O preço já foi pago. Jesus Cristo já pagou o preço. E os irmãos da Galácia, os Gálatas, antes de ouvir a pregação de Paulo, antes da chegada de Paulo, eles tinham o costume de adorar os deuses locais. E eles temiam, eles tinham muito medo do seu destino e tinham muito medo dos próprios deuses. Eles viviam uma relação religiosa do medo.
Eles viviam pelo medo, eles faziam de tudo para tentar agradar e satisfazer os seus deuses, para conseguir a benevolência. Eles tinham muito medo do seu destino, então eles faziam tudo possível, faziam todo o esforço necessário para poder que o seu destino fosse algo bom. E ao saber que Cristo o libertava desses medos, a pregação de Paulo que mostra que o jugo de Jesus é leve e suave, foi imprescindível para eles decidirem viver essa nova vida em Cristo Jesus. Mas quando esses irmãos judaizantes chegaram ali nessa região, esses judeus agitadores, esses irmãos que haviam sinceramente se entregado a Cristo, começaram a ser confundidos. Porque se antes eles viviam uma prática de uma religião pelo medo e agora haviam sido libertos por Cristo, mais uma vez eles foram coagidos a se relacionar agora com Deus através do medo. Porque eles ouviram Paulo falando que Jesus era suficiente. Mas aí chegou esses camaradas, esses judaizantes falando assim, olha, Jesus é suficiente, mas acrescenta algo mais. Garante a sua salvação praticando isso, fazendo a circuncisão, obedecendo a lei, seguindo os rituais, os dias e tudo mais. E aí eu penso muitas vezes na nossa realidade. Quantas vezes nós de fato vemos em Cristo nosso Senhor e Salvador, mas a gente parece que não confia totalmente nele porque quer acrescentar algo a isso. A gente precisa se apegar a algo mais. Eu confio em Cristo, mas eu vou me esforçar ao máximo e ser o bom o suficiente para garantir, porque se Cristo não for suficiente, eu também tenho aqui um outro recurso. É como se nós estivéssemos preparando um plano B para caso Cristo não der certo, eu tenho uma outra opção aqui que me garante a salvação. Isso, na verdade, demonstra a nossa falta de confiança em Cristo. Porque se nós confiamos em Cristo, nós dependemos somente dele para a nossa salvação e não nos apegamos a mais nada. E assim também como os irmãos da Galácia, muitas vezes, e agora eu digo especificamente aqui no nosso contexto brasileiro, nós vivemos um sincretismo religioso tão grande, ou seja, uma mistura muito grande. Então, muitas vezes as pessoas se convertem, mas elas trazem uma bagagem tão grande das antigas religiões, das antigas crenças. Então, elas se apegam a Cristo, mas também não largam de lado tantos outros rituais, tantas outras situações. Hoje nós vemos uma expressão tão comum que as pessoas falam, eu passei para crente. Ou seja, será que houve de fato ali uma conversão e uma transformação do coração ou só mudou o rótulo exterior? Quando só muda o rótulo, corremos o risco de se apegarmos a Cristo, mas se uma oportunidade aparentemente melhor surgir, nós nos apegarmos também. E aí então ficamos cheios de pactuás, cheios de amuletos, achando que podemos nos apegar a tudo para garantir a nossa salvação. É como se nós fôssemos supersticiosos. Nós cremos em Cristo, mas nós também necessitamos pagar um preço de uma campanha para ir para o céu. Nós cremos em Cristo, mas eu também preciso pagar o dízimo para ir para o céu. Você não dá o dízimo para ir para o céu para ser salvo. Você dá o dízimo porque você já foi salvo e você já tem tudo em Cristo. Você não dá para receber, mas porque você já recebeu tudo, você dá. Então nós corremos esse risco também de viver esse sincretismo, essa mistura, talvez coisas do nosso passado, de convicções do passado, de algo que ficou tão enraizado, às vezes está ali ainda. Por isso que o discipulado é tão importante. Por isso que o discipulado serve para ensinar acerca de Deus, mas também destruir os nossos ídolos. Como João Calvino diz, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O discipulado que aponta para Cristo, para o senhorio de Cristo, ele destrói os ídolos do nosso coração e coloca Jesus no centro apenas. E nós confiamos somente nele, não nele e mais alguma coisa, não nele e na nossa obediência, não nele e em algum ritual de alguma religião, não nele e aquilo que nos cobram como forma de manipulação para a gente encher, muitas vezes, templos.
Então, nós precisamos ser convictos da nossa salvação pela graça apenas, pela graça que nos é comunicada através da fé. E a fé que nos leva a crer que Jesus é suficiente para a nossa salvação. Nós não podemos nos deixar levar por medos, por sofismas, coisas que talvez aprendemos uma vida toda e aceitamos como verdade. Não deixe o medo dominar o seu coração e querer se apegar de tudo um pouco para você ser salvo. Porque a palavra fala que o perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor é Jesus Cristo. Então, Ele lança fora todo medo. E você pode ter a convicção da sua salvação em Jesus Cristo. Muitas vezes a gente acha que ter convicção e a certeza da salvação é um ato de orgulho. É um ato do orgulho humano, mas na verdade é o contrário. Não estar convicto de que você é salvo é um ato de orgulho. E estar convicto de que você é salvo e foi salvo por Jesus é humildade. Humildade por quê? Porque você humildemente crê simplesmente no que a palavra fala. Agora, se você está em dúvida, é porque talvez você ainda confia em uma obra sua, na sua capacidade, no seu mérito. E aí pode ser orgulho do seu coração. Agora, se você humildemente se entrega e se rende a Cristo e confia somente a Ele a sua salvação, isso é a prova da humildade e você pode ter essa convicção da sua salvação, porque você confia no que a palavra diz, que Cristo é suficiente para você. Então nós temos que ter essa convicção. Quem for redimido por Cristo tem fortes convicções da suficiência de Cristo em sua vida. E é isso que o texto nos diz, é isso que o texto nos aponta. Então, de uma forma bem breve, algumas convicções que nós temos que ter. A primeira convicção é a convicção do nosso chamado. Porque Paulo ele começa o capítulo falando sobre a sua autoridade apostólica. Como aqueles irmãos, se é que podemos chamar de irmãos esses judaizantes, eles chegavam e ensinavam esse evangelho judaizante, onde Cristo não era suficiente, mas tinha que ter Cristo e mais a lei. Para eles trazerem os seus ensinos, eles atacavam Paulo. Eles invalidavam o ensino de Paulo. Então Paulo começa mostrando a sua autoridade apostólica. E em sua defesa, Paulo mostra que o seu chamado apostólico não vem por vontade humana, nem sua, nem de nenhum outro homem, mas que foi o próprio Jesus quem o instituiu apóstolo e o chamou. Ele fala isso no versículo 1. Paulo tinha consciência do seu chamado. Paulo tinha convicção de que Cristo o chamou, o que nós acabamos de falar. Nós temos que ter convicção da nossa salvação, porque nós sabemos que Cristo quem nos chama, Ele quem nos escolhe, Ele quem nos redime, é Ele quem faz a obra. Então, nós temos que ter essa humilde confiança, assim como Paulo também tinha convicção do seu chamado, o chamado que Jesus tinha para a vida dele. Nós temos que ter convicção também da nossa liberdade em Cristo, como fala no versículo 4. O Senhor Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era. Nós temos que desfrutar da nossa liberdade em Cristo. E esse verso, ele nos fala uma verdade tão preciosa e tão profunda de que Cristo nos liberta, e isso precisa nos levar a louvar, engrandecer e glorificar o nome dEle. Porque nós nascemos escravos, nós nascemos na senzala do pecado, nós nascemos escravos do pecado, nós não somos donos de nós mesmos, nós somos reféns, porque em Adão todos pecaram. Então nós nascemos com esse DNA de Adão, com a natureza adâmica, então nós nascemos escravos de pecado, como Davi fala, em pecado me concebeu minha mãe. Portanto, somente Cristo e a sua obra redentora lá na cruz nos torna libertos dessa escravidão do pecado. Não há nada que nós possamos fazer, porque essa é a nossa condição. E como o próprio Paulo fala em Efésios, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A escravidão do pecado nos deixa mortos. O morto não levanta, o morto não ressuscita por si próprio. Por isso que é o poder de Deus que nos torna livres.
livres da escravidão do pecado, livre do poder do pecado. E a boa notícia, o Evangelho é uma boa notícia, e a boa notícia para nós cristãos é: agora nós temos outro Senhor, e Ele é Jesus Cristo. O nosso Senhor não é mais o pecado, o nosso Senhor, nós não estamos mais sobre a escravidão, o jugo do pecado, mas agora sobre o jugo suave de Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Nós nunca seremos livres para nós mesmos. Ou somos escravos do pecado, ou somos escravos de Cristo. Mas que coisa mais maravilhosa, mais tremenda, que ser escravo de Deus, ser um servo de Deus, porque Ele é um maravilhoso Senhor. Outra convicção que nós também temos que ter é a convicção da glória de Deus, o que Paulo fala no versículo 5. A quem seja a glória para todo o sempre. Irmãos, nós temos que entender que a salvação não é para a nossa glória. Nós somos salvos para a glória de Deus. Quem deve receber todo louvor pela nossa salvação é o Deus Pai. Porque nós somos salvos, como o versículo 4 diz, pela sua soberana vontade. Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Paulo, quando ele fala isso, ele estava encerrando a seção do livro de Romanos que trata acerca do Evangelho. E ele encerra essa exposição brilhante dele do Evangelho com essa doxologia. Ou seja, a salvação é dele, é idealizada por dele, é por meio dele, ele mesmo quem executa, e é para ele, é para a glória de Deus. Deus não nos salva porque nós somos os fofuchos de Deus. Deus nos salva para que o nome dele seja glorificado. A salvação é para a glória dele. A iniciativa partiu dele, por isso o desfecho de tudo isso também é para a glória dele. E por fim, outra convicção que deve estar presente em nosso coração é a convicção do verdadeiro Evangelho. Depois de feita essa belíssima introdução em sua carta, Paulo agora ele nos deixa bem claro qual é o objetivo ao escrever essa carta aos irmãos da Galácia. Paulo ele quer exortá-los quanto à inconsistência deles na fé em Cristo. É muito óbvio, porque eles se entregam a Cristo, depois que Paulo sai, chegam os judaizantes, eles começam a praticar aquilo que esses irmãos judaizantes, se é que podemos chamar de irmãos, estão ensinando. E é tão interessante que Paulo aqui, ele age de uma forma tão diferente às outras cartas. Quando Paulo escreve às outras igrejas de outras cidades, ele sempre começava com uma palavra de encorajamento, para depois passar para a exortação. Paulo, ele usa esse padrão, ele encoraja os irmãos, ele exalta muitas vezes os pontos fortes, para depois ele tratar dos pontos polêmicos, dos pontos difíceis, para depois ele começar a exortar aquilo que estava sendo um problema naquela igreja. Mas aqui é diferente. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele começa exortando firmemente. Por que será? Eu creio que porque a essência do Evangelho estava em risco. Porque Paulo não estava tratando apenas e exortando apenas uma questão secundária ou uma questão que talvez seria mais tranquilo de resolver. Mas é porque o que estava em risco ali naquela igreja era a essência do Evangelho. E aquilo que é essencial do Evangelho. E a suficiência de Cristo Jesus é essencial no Evangelho. Isso precisa estar muito claro para nós, isso precisa estar bem estabelecido. Talvez em alguns assuntos secundários da nossa fé, nós podemos ter algumas opiniões diferentes, mas aquilo que é essencial nós temos que concordar. Alguns aspectos a gente pode pensar diferente, Jesus vai voltar antes da tribulação, depois, enfim, algumas questões assim, pensamos diferentes, mas somos irmãos e nos amamos. Mas naquilo que é essencial, isso não pode ter variedade de pensamento. Ou seja, Paulo está falando assim, a suficiência de Jesus é algo que não pode ser negociado. A suficiência de Cristo precisa estar claro. Precisa estar claro que Cristo é suficiente, não precisa acrescentar nada mais além dele. Então Paulo, ele começa exortando, e ele mostra, no versículos 6 e 7, que só existe
um evangelho de verdade. E que esses irmãos da Galácia estavam passando tão depressa para o outro lado. Eles estavam abandonando o evangelho daquele que por sua graça e misericórdia os chamou. Eles estavam abandonando por outra mensagem que estava se intitulando como o evangelho, mas que não era o evangelho, porque só existe o evangelho verdadeiro. Esses outros ensinamentos estavam furtando do coração dos irmãos da Galácia, estavam furtando e perturbando o coração deles a respeito do que é o evangelho, estavam furtando o verdadeiro evangelho do coração deles, estavam tirando a suficiência de Cristo. E aí no versículo 8, Paulo fala que aquele que segue a Cristo, aquele que ama a Jesus, sabe que o verdadeiro evangelho não se acrescenta nada a ele. E aí ele fala no versículo 8, ele diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Paulo, ele chama a atenção desses irmãos, para que eles entendessem que se porventura o próprio Paulo, ou algum dos companheiros de ministério de Paulo, homens consagrados, ou talvez até mesmo aparecesse um anjo de Deus, trazendo ali uma revelação nova, comunicando algo diferente daquilo que foi o evangelho de Jesus, que eles fossem considerados amaldiçoados, anátemas, entregues à destruição. E no versículo 9, Paulo repete essa ideia para enfatizar a gravidade do assunto. Ele usa praticamente as mesmas palavras do versículo 8. E é lamentável como em nossos dias nós temos muitas pessoas que não são tão criteriosos quanto a pregação do Evangelho, que têm aceitado tantas coisas. Nós temos visto nosso pastor Márcio falar seguidamente que tem muitas igrejas hoje que nem a Bíblia usam mais. É lamentável que muitos crentes não estão mais atentos aos ensinos que têm sido pregados, que a Bíblia tem sido deixado de lado. Ideias que contradizem a própria Escritura têm sido deixado de lado, tudo em nome talvez de um império ou de um projeto pessoal. Irmãos, qualquer pregação, qualquer sermão, qualquer ensino, qualquer doutrina que ensine que além de confiar em Cristo e ser transformado por Ele, você precisa fazer algo a mais para ser salvo e justificado, rejeite esse ensino. Qualquer palavra que fale que para você ser salvo precisa acrescentar algo ao que Cristo fez, fuja desse ensino, recuse-se a ouvi-lo. É ensino de homens, é o que Paulo fala, é anátema. Eu tenho medo, eu abro meu coração, eu tenho medo quando eu ouço a expressão uma revelação nova. Deus está trazendo uma revelação nova. Irmão, a revelação é as Escrituras Sagradas. A revelação se encerra no texto bíblico. Eu não estou dizendo que não há dons de profecia, de conhecimento, não isso. Mas aquilo que Deus queria revelar ao homem sobre o plano e a obra de salvação, aquilo que Deus queria revelar ao homem sobre céu, sobre inferno, sobre condenação, sobre salvação, está nas Escrituras Sagradas. Não existe uma nova revelação. Irmãos, não existe anexo na Escritura Sagrada. O próprio livro de Apocalipse encerra com a advertência de quem acrescentasse algo àquele livro. Não existe anexo à Bíblia, não existe uma nova revelação à Bíblia. O que foi revelado, está escrito nas Escrituras Sagradas. Então fuja de qualquer ensino,
de qualquer doutrina que afaste a suficiência de Cristo e queira acrescentar qualquer outra coisa para a salvação. Assim como os irmãos ali da Galácia, eles foram pegos pelo medo, porque eles praticavam uma religião do medo antes. Assim como esses irmãos, ao ouvir os judaizantes, por medo, eles se entregam a uma falsa doutrina. Hoje também, muitos irmãos, muitas pessoas são ludibriadas pelo medo, são manipuladas pelo medo, por uma pregação que mete medo e obriga as pessoas a fazerem algo achando que precisam se esforçar, se doar para ser salvo, quando na verdade Cristo já se doou, já se entregou e já pagou o preço para que fôssemos salvos e somos salvos pela graça. Não estou dizendo com isso que a graça é uma desculpa para não fazer nada. Não, na verdade a graça é uma forte razão para fazermos tudo, porque somos salvos, obedecemos, porque fomos amados, amamos, porque fomos servidos, nós servimos. Mas entender isso é importante. A nossa salvação está alicerçada na suficiência de Jesus Cristo. Eu pergunto para você, essas convicções do seu chamado, da sua liberdade, da glória de Deus e desse verdadeiro evangelho, estão presentes na sua vida? Esteja convicto de que Cristo é suficiente, meu irmão. O mais é tudo ilusão. Cristo é suficiente. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Basta agora a gente aceitar o convite. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. É tão interessante que Jesus faz esse convite cercado por religiosos, que colocavam um jugo muito pesado da religião, uma necessidade de fazer para ser aceito, uma necessidade de acrescentar algo para ser salvo, algo à obra da salvação. E Jesus fala assim: o meu jugo é leve e suave, porque Jesus iria pagar o preço ainda, mas Ele já pagou hoje, para que a gente desfrute do jugo suave dele. Eu quero encerrar lendo esse mesmo texto, na versão de paráfrase da Bíblia que chama A Mensagem. Ela é uma paráfrase apenas. E essa versão do mesmo texto que nós lemos no início diz assim: Eu, Paulo, com meus companheiros na fé, envio saudações às igrejas da Galácia. Minha autoridade para escrever a vocês não vem de ninguém, nem procede de alguém de hierarquia superior, mas diretamente de Jesus, o Messias, e de Deus, o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Fui convocado por Deus. Quero saudá-los com as belas palavras, graça e paz. São belas, pois nos lembram como Jesus Cristo nos resgatou do mundo maligno em que vivemos quando se ofereceu em sacrifício por nossos pecados. A vontade de Deus é que experimentemos esse resgate. Glória a Deus para sempre. Amém. Não posso acreditar no que ouvi. Como podem ser tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes, é outra mensagem, completamente diferente. É mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero deixar bem claro, se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, seja amaldiçoado. Vou repetir. Se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possuam, pregar uma mensagem diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Que o meu e o seu critério sempre seja a mensagem, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nunca o pregador,
nunca a reputação de alguém, ainda que isso é importante. Mas muitas vezes nós ouvimos e não questionamos, nós engolimos tudo que nos falamos, porque às vezes alguém simplesmente é só um famoso. Que nós possamos ser como os crentes de Bereia, que nós possamos olhar para as Escrituras Sagradas e ouvir somente a mensagem que Cristo Jesus tem no nosso coração, a única revelação sobre quem nós somos, quem Deus é e o que nós precisamos. E que precisamos é Jesus Cristo, está aqui revelada na Escritura Sagrada. Que Deus nos dê graça de conseguir ver a suficiência de Jesus e confiar somente nele. Que nós possamos relutar para não querer encontrar desculpas para ter méritos pessoais para a salvação, mas que nós possamos nos entregar totalmente a Cristo Jesus e confiar nele. E somente nele nós temos a salvação. Talvez você que está nos assistindo tem vivido uma vida de um fardo tão pesado. Sua vida tem sido difícil porque você tem ancorado a sua salvação em você mesmo. Você tem confiado nas suas obras e isso tem sido um fardo muito pesado. Tem sido difícil ser cristão porque você está lutando para ser salvo. Eu quero trazer um alívio ao seu coração. Entregue todos esses fardos aos pés da cruz. Cristo já fez o que precisava ter sido feito para que você e eu fôssemos salvos. Simplesmente confie, se renda, desista de tentar se auto-salvar. Você já tentou se puxar para cima? Não dá. É Deus quem nos salva. É Deus. Por isso, desista e se renda e entregue-se ao amor de Cristo. Por isso, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, hoje eu quero me entregar, hoje eu quero me render, hoje eu quero desistir de tentar salvação por méritos e quero confiar na obra de Cristo Jesus. Em teu nome, amém. Se você fez essa oração e hoje de fato compreendeu essa mensagem, essa verdadeira e única mensagem, eu quero muito que você ligue para a gente. Entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aqui na sua tela. Nós queremos te ouvir, nós queremos chorar com você, nós queremos aprender juntos a depender de Cristo. Por isso, ligue para nós, nós queremos estar juntos. Se você não pode ligar, manda um e-mail. Nós temos o e-mail quarta@lagoinha.com. Eu mesmo vou estar te respondendo, vou estar olhando esses e-mails e vou estar te ajudando nessa caminhada de depender somente em Cristo Jesus. Conte com a gente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você possa experimentar o descanso de Jesus, porque só Ele é suficiente para a nossa salvação. Um abraço.